né? O tema do vídeo é leitura de micrômetro milesimal. Como fazemos a leitura de forma correta dele e simples. A interface do micrômetro real é bem parecida com essa. Tem algumas particularidades que mudam, né? Mas quando você pegar um na mão, você vai ver. Primeira coisa que eu vou olhar, esse micrômetro, ele é realmente milesimal? Estou vendo que ele tem barra de milímetro, centésimo, nônio do milésimo, beleza. Tá. Qual é a dimensão que esse micrômetro lê? De 0 até 20 milímetros. Uma coisa que a gente faz com o micrômetro, a gente soma as medidas que já estão garantidas. Vocês vão entender a partir de agora. O micrômetro, nesse momento, ele está totalmente fechado. É sempre assim? Não. Tem micrômetro que não parte do zero. Esse, no caso, como é de 0 a 25, ele parte do zero. Então, nesse momento, ele está todo fechado. Olha a coincidência. 0 da linha de referência e 0 da gradação do tambor. Conforme eu vou rodando a catraca, vai abrindo o micrômetro. E como é que eu sei qual é a medida que está ali sendo exposta pra gente? Vamos lá? Vou voltar um pouquinho. Aqui era o zero absoluto. Quando eu abro ele um pouquinho, olha ali, vocês estão conseguindo ver que apenas foi uma graduação que mexeu? Uma graduaçãozinha dessa significa quantos? 1 centésimo. 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos. Olha quem que é minha referência, esse zero. Então tudo que passar por esse zero, eu vou garantindo na minha soma que vocês vão entender por que eu quero que vocês trabalhem com a palavra soma. Estou abrindo meu micrômetro. Olha lá, 45, o quê? Centésimo. 46, 47, 48, 49. Depois de 49 é 50. Mas aqui, ó, não é a palavra 50, é a palavra zero. Não é o número 50. É o número 0. Significa que essa escala não vai de 0 a 100, ela vai de 0 a 50. Então, o que você acabou de garantir? O número 50 centésimo. Então, deixa gravado que você já tem 50 centésimo. Se você conseguir enxergar aqui, ó, ele deslocou, ó, do 0 até nesse tracinho menor que daqui a pouco vocês vão ver que ele está sendo ultrapassado. Nesse momento, ó, o 0 coincidiu com o 0 de novo. Significa que ele garantiu que tem 50 centésimos. Está bem em cima do traço pequeno. Eu vou abrir um pouquinho o micrômetro para você ver essa linha que eu estou falando. Opa, aqui, ó. Você está vendo? E naquele momento que estava 0 e 0 no segundo momento, essa linha na vertical estava bem em cima desse traço pequeno. Significa que a gente tinha 50 centésimos. Conforme a gente vai abrindo o micrômetro, ela vai se distanciando dessa linha. Mas o que eu consigo falar para vocês nesse momento? Eu tenho garantido 50 centésimos. E agora, nesse exemplo, ó, eu tinha 50 centésimos, eu continuei abrindo o micrômetro. Ó, a linha 0 ela está coincidindo com quem? Com 40. E agora? Eu tenho o quê? 40 centésimos? Não. Lembra que a gente garantiu 50 centésimos, mais o quê? Agora, mais 40. Então, a gente tem 90 centésimos. Vocês entenderam? Como ela não vai de 0 a 100, cada volta inteira desse tambor significa 50 centésimos. Como nesse caso ela está dando quase 2 voltas, é quase o quê? 100 centésimos. Nesse caso específico é o quê? 90 centésimos. Eu vou continuar abrindo o tambor, ó, 95 centésimos. Entenderam por quê, né? 96, 97, 98, 99 centésimos. E agora, 100 centésimos equivale a 1 milímetro. Então, a cada 2 voltas que o micrômetro, a cada 2 voltas que esse micrômetro dá, ele tem 50 centésimos, mais 50 centésimos, ele tem 1 milímetro. Ó, cada tracinho desse equivale a 50 centésimos. Eu vou passar o micrômetro um pouquinho para frente e você vai ver que ele vai descobrir os tracinhos. Ó. Então aqui, ó, eu tenho 50 centésimos, aqui eu tenho 1 milímetro. Aqui eu tenho 1 milímetro, 5. Aqui eu tenho 2 milímetros. Aqui eu tenho 2,5. Aqui eu tenho 3 milímetros, tá? Falando dessa forma. Vamos voltar aqui. Qual é a medida? 1 milímetro, exato. Ó, um tracinho descoberto. O segundo está bem em cima, essa linha horizontal está bem em cima dela. O ponto aqui está coincidente, né? Ó, 0 e 0 é garantido, eu tenho 1 milímetro. Vou abrir um pouquinho ele. Opa, abri. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? 1 milímetro, ó, porque eu passei os 2 tracinhos completos. Era 50 cada um, passei os 2, então eu tenho 100 centésimos, ou eu tenho 1 milímetro garantido. Mas um pouquinho diferente da outra. Ó, cada tracinho, a gente falou que tinha quanto aquela hora? 1 centésimo. 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos. Nesse caso, nosso, ó, o coincidente está o quê? 0. Nesse tracinho aqui, 1 milímetro e 1 centésimo. Correto? Até aí, tudo maravilha?
Tá bem coincidente, né? Ó. Esse zero com essa linha aqui, 1 milímetro e 1 centésimo. Vou continuar a abrir o micrômetro. Vou abrir o micrômetro, mas quase não alterou nada. Abri um pouco mais o micrômetro, mas quase não vi nada. Abri o micrômetro de novo e quase não mudou nada. A gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção, ó. Você tá vendo? Eu tô abrindo o micrômetro, só que essas linhas, elas não pularam de uma para outra. Ela quase pulou. Só que se a gente olhar um pouquinho aqui, ó, nessa outra escala aqui agora, o que antes nós trabalhávamos, né, só olhando zero e garantia o centésimo, agora a gente vai olhar se essas linhas do milésimo coincidem. Antes a gente estava trabalhando, fazendo uns exemplos, e sempre essa linha coincidia com alguma delas. Só que nesse exemplo agora, ela não está coincidindo. Então nós temos que procurar nessa coluna aqui, ó, nessa fileira de linhas, chamamos de nônio, se tem alguma dessas linhas que coincide com essas outras. No caso aqui, ó, a que está coincidente, ó, 6, 7. A linha 7 está bem coincidente. O que isso significa? Significa que temos 1 milímetro, até aí sem dúvidas, né? Ó, 50 centésimos, 50 centésimos. Temos 1 milímetro. Legal? Esse zero, ele chegou a ultrapassar essa linha? Não ultrapassou. Então eu não tenho 1 milímetro e 1 centésimo. Não. Eu tenho 1 milímetro por enquanto. E, já que eu não tenho esse centésimo, eu vou olhar também no milésimo. Opa, eu tenho 1 milímetro, não tenho 1 centésimo inteiro aqui, mas eu tenho 7 milésimos. Então, nesse caso, eu tenho 1 milímetro, ó. Não encontrei centésimo formado ainda, inteiro, mas eu encontrei 7 milésimos. Então, nessa medição, eu tenho 1 milímetro e 7 milésimos, né? 1,007. Vamos para o próximo exemplo. Parece que não, mas mudei muito esse micrômetro, hein? 50 centésimos, eu tenho garantido que eu tenho 1 milímetro, pelo menos. Eu passei os dois traços. Então, vamos lá. Esse primeiro traço, ele significa 1 centésimo. Então, eu tenho 1 milímetro, 1 centésimo. Por que 1 centésimo? Porque ele passou do zero. Então, eu tenho 1 milímetro, ó, deixei anotado. E nos centésimos, eu tenho 1 centésimo. Já deixei anotado aqui também, ó. Então, eu tenho 1 milímetro e 1 centésimo, é garantido. Só que esse centésimo, ele está bem coincidente. Essa linha zero está bem em cima da linha. Não está. Então eu tenho que ver se tem algum número do nônio que coincide. Ó, o 5, 4, 5, ó. As linhas coincidem. Você no seu micrômetro, você vai ver qual é a linha que coincide, ó. Então aqui, nesse exemplo, eu encontrei que essa linha 5 coincide. Então, vamos lá. 1 milímetro é garantido. Centésimo. 1 centésimo passou a pena. Então, deixa anotado. 1 centésimo. E na escala do nônio, que é o número milesimal, 5 milésimos. Ó, 5 milésimos. Somando tudo isso, eu tenho 1 milímetro, 0,15. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho certeza que eu tenho 50 centésimos e parece que não, mas ó, eu tenho mais 50 centésimos aqui. Porque o número, ó, tá quase chegando, né? Ou chegando, tô em dúvida, só que é o zero coincidente. Então eu tenho aqui 1 inteiro, milímetro inteiro, 1,5 milímetro. É garantida ao zero como coincide. Então eu tenho 1,5 milímetros. É certeza que eu tenho. Preciso olhar no nônio? Não, porque o número está muito coincidente. Vamos para mais um. 1 milímetro, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. 5 milímetros. Por quê? Eu estou vendo que está chegando aqui na barra grande e os números estão coincidentes. Eu tenho 5 milímetros. Não preciso olhar mais nada. O número está muito coincidente. Eu espero que nesse momento você já tenha o básico do conhecimento da leitura, da medição feita com o micrômetro e que você esteja pronto para começar a utilizá-lo. Tem muito assunto envolvendo o micrômetro. Tentei explicar de uma forma leve para que você tome gosto por utilizar ele. Tem muita forma técnica, tem muito detalhe aí que traz um micrômetro. Mas para hoje, para essa videoaula, eu queria deixar esse assunto, esse tema. Caso queiram outras particularidades do micrômetro, aí podemos falar numa próxima aula. Tudo é mais, um abraço. Qualquer dúvida é só chamar. Se querer um material de apoio, é só me mandar uma mensagem. Eu faço questão de estar enviando e você vai ver aí na prática que não é bicho de 7 cabeças. Tá bom? Um abraço.